Muitos de nós fomos criados acreditando que a Terra gira em torno do Sol e que permanece imóvel no espaço. No entanto, a realidade é muito mais complexa e fascinante, pois à medida que aprofundamos em nosso conhecimento sobre o movimento da Terra pela galáxia, descobrimos que nosso planeta não apenas gira ao redor do Sol, mas também se desloca a uma velocidade incrível junto com todo o sistema solar. Esse movimento pode estar relacionado a alguns dos maiores mistérios do universo. Há uma hipótese científica que sugere que o movimento da Terra pela galáxia pode nos expor a raios cósmicos, o que poderia causar mutações genéticas e contribuir para uma extinção em massa. Além disso, as mudanças na órbita dos planetas ao redor do Sol podem afetar o ambiente de forma catastrófica, como ocorreu na última era do gelo. Compreender como nosso planeta se move pelo universo nos ajuda a apreciar nosso lugar e espaço, e pode até nos fornecer pistas para responder a algumas das maiores questões, como a formação de nossa galáxia e o que o futuro nos reserva. Imagine que você está em um avião a uma velocidade e altitude constante. Enquanto estiver dentro do avião, não conseguirá perceber quão rápido está indo, ou mesmo se está se movendo. Do seu ponto de vista, parece que apenas o mundo exterior está em movimento. No entanto, alguém no chão observando perceberá seu movimento em relação à sua própria posição estacionária. Esse conceito foi primeiramente delineado por Galileu Galilei em seu livro Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas, publicado em 1632. A relatividade galileana e a invariância galileana é a ideia de que não existe um referencial absoluto para o movimento, e mesmo quando existem vários referenciais válidos, ainda assim, precisamos escolher o mais relevante dependendo da situação. Agora, como isso se aplica ao movimento da Terra e do Sistema Solar como um todo? Primeiro, precisamos determinar nosso ponto de observação dentro do nosso sistema estelar, pois sabemos que os planetas orbitam o Sol. No entanto, quando consideramos o quadro geral, podemos ver uma perspectiva completamente diferente, já que o nosso sistema solar está em constante movimento, espiralando através de nossa galáxia. Um dos exemplos mais conhecidos de movimento relativo dentro do nosso sistema solar é a órbita da Terra ao redor do Sol. E essa órbita não é perfeitamente circular, mas sim uma eclipse com o Sol em um dos focos. Isso significa que em certos pontos de sua órbita, a Terra está mais próxima do Sol do que em outros. Quando a Terra está mais próxima do Sol, chamamos de periélio, e quando está mais distante, chamamos de afélio. Esses dois pontos ocorrem regularmente em intervalos de tempo específicos. A Terra atinge o periélio por volta do mês de janeiro, enquanto o afélio acontece aproximadamente no mês de julho. E isso pode ser observado através de diferentes fenômenos, como a variação da intensidade do Sol durante as estações do ano. Dentro do nosso sistema planetário, você percebe que os planetas não giram somente ao redor do Sol, mas eles também o tracionam, causando-lhe incríveis mudanças. Os grandes planetas gasosos Júpiter e Saturno têm uma influência gravitacional muito forte em relação ao Sol e à Terra, que causa pequenas alterações na forma e na orientação de suas órbitas. Quando Júpiter e Saturno estão distantemente alinhados, eles têm um efeito significativo em todos os corpos celestes em nosso sistema solar, e esse efeito é conhecido como perturbação dos planetas exteriores. Essas leves alterações na órbita da Terra podem se acumular, levando a mudanças de longo prazo no clima e no ambiente do planeta. Essas alterações são conhecidas como ciclos de Milankovitch. Um dos aspectos dos ciclos melancólicos é a mudança na inclinação do eixo da Terra, que varia de 22 a 24 graus e meio em um ciclo de cerca de 41 mil anos.
Essa mudança na inclinação do planeta afeta a quantidade de radiação solar que alcança diferentes partes da superfície da Terra, o que por sua vez pode afetar o clima e a intensidade dos períodos de glaciação, ou seja, era glacial com base nesse ciclo. Alguns cientistas preveem que, em um futuro relativamente próximo, uma nova era glacial pode começar na Terra, abrangendo dezenas de milhares de anos. No entanto, é importante notar que os efeitos de uma mudança climática antropogênica estão atualmente mascarando os ciclos climáticos naturais da Terra, tornando difícil prever o momento exato e a intensidade de futuras eras glaciais. Vamos considerar então que o padrão de movimento da Terra dentro do Sistema Solar é muito complexo. No entanto, seu movimento através da galáxia é ainda mais complicado. A Via Láctea é uma galáxia vasta e complexa, que inclui uma quantidade enorme de gás e poeira estelar abrangendo mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Um dos aspectos mais empolgantes de nossa galáxia é sua rotação como um enorme moinho giratório. Os braços espirais rastejam enquanto giram e essa rotação faz com que as estrelas e o gás da galáxia se movam em órbitas circulares ao redor do centro galáctico. A Terra está localizada em um dos braços espirais da galáxia, cerca de 25 mil anos-luz do seu centro no Sistema Solar. Existem apenas alguns corpos celestes que devem ser levados em consideração em termos de gravidade, já que o Sol é o objeto celeste dominante nesse campo gravitacional. Por outro lado, o campo gravitacional da Via Láctea não tem um objeto dominante como o Sol. Em vez disso, tudo gira dentro dos campos gravitacionais totais uns dos outros. E isso torna rastrear o movimento dos componentes da galáxia ainda bem mais difícil, porém gratificante, permitindo-nos aprender uma riqueza de informações sobre a estrutura complexa de nossa galáxia. Assim como a Terra orbita o Sol gira em torno do centro da Via Láctea a uma velocidade de aproximadamente 143 milhas por segundo, completando uma órbita em cerca de 230 milhões de anos. Essa jornada cósmica nos apresenta diferentes ambientes cósmicos. E, curiosamente, as estrelas nas regiões internas da galáxia se movem mais rápido do que as estrelas nas regiões externas, devido ao fato de que as partes mais próximas do centro da galáxia têm mais massa, portanto, uma atração gravitacional mais forte. Essa diferença de velocidade é semelhante à forma como os planetas mais próximos do Sol se movem ao longo de suas órbitas, sendo mais rápido do que aqueles que estão mais distantes. Determinar a velocidade do Sol em relação ao centro da galáxia envolve uma busca por estrelas jovens que se formaram recentemente e ainda estão em suas órbitas de nascimento. Em seguida, tirando a média de como essas estrelas se movem em relação a nós, podemos deduzir que o Sol está se movendo para frente a uma velocidade de aproximadamente 3,1 milhas por segundo em direção ao centro galáctico e a uma velocidade de cerca de 5 milhas por segundo para cima, e para fora do disco galáctico a uma velocidade de cerca de 4,4 milhas por segundo. Esse pequeno movimento peculiar tem implicações enormes para o caminho que o Sol e o Sistema Solar atravessam na galáxia, sendo que a órbita do Sol em torno do centro da galáxia não é perfeitamente circular. Em vez disso, segue um caminho levemente elíptico e oscilante acima e abaixo do plano galáctico, com uma oscilação completa de aproximadamente uma vez a cada 60 milhões de anos. Esse movimento é influenciado pela atração gravitacional do gás de outras estrelas, nuvens e matéria escura da galáxia. Atualmente estamos a várias dezenas de anos-luz acima do plano médio do disco galáctico, embora seja difícil determinar exatamente onde está o centro, já que há mais matérias abaixo de nós do que acima, e a gravidade do disco diminui o movimento ascendente e em alguns milhões de anos estaremos cerca de 300 anos-luz acima do centro do disco, antes que nosso movimento ascendente desacelere até uma parada completa antes de começarmos a descer.
Este movimento das estrelas na oscilação vertical é mais do que apenas um fenômeno peculiar. Alguns astrônomos apoiam a hipótese de Sabah e acreditam que pode estar diretamente relacionado à extinção em massa na Terra, já que o centro do disco é o lugar mais perigoso para o sistema solar devido à maior densidade de estrelas e à radiação que elas emitem. O movimento dos braços espirais da galáxia ainda não está totalmente estudado, mas é teorizado ser causado por uma combinação de fatores e um deles é a gravidade de outras galáxias no grupo local, formando um aglomerado de galáxias que inclui a Via Láctea. Outro fator é a existência de ondas de densidade que se acredita se propagar através de disco galáctico, como ondulações em um lago. Essas ondas podem forçar estrelas e gás a entrar e sair dos braços espirais, potencialmente afetando as condições de vida e o ambiente na Terra enquanto passamos por essas regiões. Quando a Terra passa por uma área de maior densidade, pode haver mais raios cósmicos e outras partículas de alta energia que atingem a superfície do nosso planeta, e isso pode ter implicações para a nossa química atmosférica, clima e até mesmo a evolução da vida na Terra, como discutido anteriormente. O Sol não é estacionário. Ele se move através da galáxia, da Via Láctea, arrastando a Terra e os outros planetas junto com ele. No entanto, o Sol não é o objeto celestial dominante na alimentação das estrelas em relação ao seu próprio movimento, no que se refere ao movimento visível da estrela através do céu ao longo do tempo. O movimento próprio é causado pelo movimento das estrelas no espaço em relação ao Sol, e é geralmente medido em segundos de arco por ano, que é o deslocamento angular de uma estrela no céu em um ano. O conceito de movimento próprio permite que os astrônomos rastreiem o movimento das estrelas ao longo do tempo e estudem sua movimentação e posição em relação umas às outras. Isso é importante porque nos auxilia a compreender melhor a estrutura e a dinâmica da Via Láctea. Agora vamos examinar o movimento da Terra em relação às estrelas mais próximas. Devido ao movimento da Terra em torno do Sol, as posições aparentes das estrelas próximas no céu noturno mudam ligeiramente ao longo do tempo. Esse efeito é conhecido como paralaxe, ocorrendo devido ao fato de que, em diferentes momentos do ano, a Terra está em uma posição diferente em sua órbita, resultando em diferentes pontos de vista das estrelas próximas. A quantidade de paralaxe observada para cada estrela em particular depende da sua distância em relação à Terra. Estrelas que estão mais próximas exibem uma maior paralaxe do que aquelas que estão mais distantes. Os astrônomos podem utilizar a quantidade de paralaxe observada para determinar a distância entre estrelas próximas, o que é uma ferramenta importante para compreender o tamanho e a estrutura de uma galáxia. Além da paralaxe, a nossa percepção do céu noturno também é afetada pelo movimento próprio das estrelas próximas ao longo de vários anos ou mesmo décadas. A posição das estrelas próximas pode mudar substancialmente devido ao seu próprio movimento no espaço. Isso significa que as constelações que vemos hoje parecerão um pouco diferentes no futuro, ou teriam parecido um pouco diferentes no passado. O efeito do movimento próprio é especialmente perceptível para estrelas próximas que possuem um grande movimento próprio, ou seja, estrelas em movimento rápido. Agora que temos uma visão fascinante de como o nosso sistema solar se movimenta pela galáxia, surge então uma pergunta: como nos vemos pelo universo como um todo? Descobriu-se que a Via Láctea não está sozinha em suas viagens. Nossa galáxia é constantemente atraída pela gravidade de várias massas que a rodeiam. Atualmente estamos nos dirigindo em direção à galáxia de Andrômeda, a uma velocidade de algumas centenas de milhas por segundo. Mas isso não é tudo. A Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias conhecido como Grupo Local, que inclui mais de 54 outras galáxias, incluindo a nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda. O grupo local, juntamente com muitos outros grupos e aglomerados de galáxias, estão se movendo em direção a uma superdensidade misteriosa em um superaglomerado de galáxias chamado de Grande Atrito.
O Grande Traitor é uma região do espaço localizada a cerca de 150 milhões de anos-luz de distância, e sua atração gravitacional é tão forte que influencia o movimento das galáxias a centenas de milhões de anos-luz. Como resultado, o grupo local é puxado em direção ao Grande Traitor a uma velocidade de aproximadamente 373 milhas por segundo. No entanto, esse movimento não é o último movimento da Terra no universo. Nosso universo como um todo está em expansão, e como resultado, todas as galáxias estão se afastando umas das outras. Essa expansão não se trata de um movimento no espaço, mas sim de uma extensão do próprio espaço. O universo está se expandindo em uma taxa de aceleração, e como resultado, a distância entre as galáxias aumenta ao longo do tempo. Apesar de todo esse movimento, ainda podemos utilizar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas como um quadro de referência para determinar nossa velocidade em relação ao restante do universo. Essa radiação, que é o calor residual do Big Bang, permeia todo o universo e é quase uniforme em todas as direções. Ao medir pequenas variações nessa radiação, os cientistas determinaram que a Terra e todo o nosso sistema solar estão se movendo pelo universo a uma velocidade de aproximadamente 229 milhas por segundo em relação à radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Com essa revelação, não é surpreendente que a Terra esteja longe de ser estacionária, mas sim uma pequena, porém significativa parte de um complexo sistema de movimentos celestes. Primeiro, nosso planeta orbita elegantemente em torno do Sol, como tem feito há bilhões de anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O sistema solar do qual nosso planeta faz parte também se move através das vastas extensões da galáxia Via Láctea, avançando a uma velocidade impressionante e deixando um padrão de saca-rolhas em seu rastro. Ao medir pequenas variações nessa radiação, os cientistas determinaram que a Terra e todo o nosso sistema solar estão se movendo pelo universo a uma velocidade de aproximadamente 229 milhas por segundo em relação à radiação cósmica do fundo em micro-ondas. Com essa revelação, não é surpreendente que a Terra esteja longe de ser estacionária, mas sim uma pequena, porém significativa parte de um complexo sistema de movimentos celestes. Primeiro, nosso planeta orbita elegantemente em torno do Sol, como tem feito há bilhões de anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O sistema solar do qual nosso planeta faz parte também se move através das vastas extensões da galáxia Via Láctea, avançando a uma velocidade impressionante e deixando um padrão de saca-rolhas em seu rastro. E isso ainda não é tudo. A Via Láctea faz parte de um agrupamento de galáxias conhecido como Grupo Local, que inclui várias galáxias próximas. Juntos, eles executam essa dança cósmica enquanto se movem em direção à misteriosa força gravitacional conhecida como Grande Traitor. E essa disputa faz com que o grupo local corra pelo espaço a várias centenas de milhas por segundo. Mas isso não é o fim da história. O próprio universo está em expansão. Um fato que foi descoberto graças ao trabalho revolucionário de Edwin Hubble na década de 1920. Essa expansão significa que as galáxias estão se afastando umas das outras a uma distância impressionante. Conclusão: a Terra não é apenas uma rocha flutuante no espaço. Ela faz parte de um esquema maior, uma teia de movimentos cósmicos intrincados e inspiradores. Somos apenas uma pequena partícula de poeira na vastidão deste universo, mas o movimento do nosso planeta é uma parte integrante e importante desse complexo quebra-cabeças que é o espaço.